Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui na cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo. Hoje é dia 25 de agosto de 2020, terça-feira, e é uma alegria estarmos junto com vocês aqui para esse bate-papo gostoso, enquanto vamos saboreando um cafezinho, um chá. Aí fica a critério de cada um. Hoje está apetitoso, pelo menos aqui em Olambra, uma coisinha bem quente, mas quem está conosco de uma região que esteja um pouco mais quente, aí pode tomar um suco. Mas hoje nós estamos começamos ontem a falar de Françoise-Marie Gabriel Delany. Gabriel Delany, grande cristão espírita, grande trabalhador, considerado um dos apóstolos do espiritismo francês. Allan Kardec, Leon Denis na parte da filosofia e Gabriel Delany na parte da ciência. Gabriel Delany nasceu em 23 de março de 1857, um pouquinho antes da publicação de O Livro dos Espíritos, que foi em 18 de abril de 1857. Menos de um mês antes, nasce Gabriel Delany. Seu pai se chamava Alexandre Delany e a sua mãe, Marie Alexandrine de Delot, senhora de Delot, que passa a ser a senhora Delany. Mas ontem nós terminamos falando que o pai, o Alexandre Delany, o Gabriel nasceu, como nós dizemos, nasceu num berço espírita, porque desde pequeno foi educado no espiritismo, conhecendo essa nova doutrina. Falamos, o pai tomou conhecimento, achou graça, quando ouviu comentando sobre a possibilidade da comunicação com os mortos, mas ele se interessa, passa a estudar, conhece Allan Kardec, e dali ele funda no seu próprio lar um grupo espírita, e o pai achava às vezes interessante, porque o filho ainda tão pequeno, mas já tinha uma determinação muito grande de falar sobre o espiritismo. E Allan Kardec, ele nos traz isso na Revista Espírita de 1865. A publicação de outubro de 1865, ele traz, no artigo que ele intitula Variedades, ele vem falando, ele dá o título de Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E é muito interessante, e nós vamos trazer para vocês o relato que Allan Kardec coloca na Revista Espírita com relação à citação no meio dessa história sobre Gabriel Delany. Lembrando que em 1865, Gabriel Delany estava com 8 anos de idade. Então, o senhor Delany, que muitos dos leitores já conhecem, eles tinham um filho de 8 anos, esse filho que vamos falar, que estamos falando, que é o Gabriel Delany. Ele a cada instante ouve falar do espiritismo em sua própria família, o que é muito bom. Nós que nos professamos espírito temos que, em primeiro lugar, servirmos de espelho para os nossos filhos. Isto é, no aspecto do falar, do conduzir-se, e também sem fantasiar a morte, sem nem demonizá-la, nem tampouco santificá-la, mas trazer essa realidade espírita para o nosso lar. E aí ele convivia ali com os pais, assistindo às reuniões. E Allan Kardec continuou dizendo, ele ouvia falar do espiritismo, vem dizendo Allan Kardec, em sua família, e que muitas vezes as reuniões dirigidas por seu pai e por sua mãe, ele estava presente. Assim cedo se viu iniciado na doutrina. E surpreende pela justeza, diz Allan Kardec, com que discute os seus princípios. Então, Allan Kardec diz que o Gabriel Delany, criança, já com muito equilíbrio, com muita seriedade, ele já discutiu os princípios da doutrina espírita. Então, Leila, eu quando li isso aí,
eu fiquei conjecturando sobre uma afirmação do Espírito de verdade. Quando Allan Kardec, ainda nos inícios dos trabalhos da codificação, e ele, quando se dá conta do tamanho da tarefa, o peso, a responsabilidade, e que lhe consumiria todos os anos de sua existência, e que ele sofreria os opróbrios, os apodos, as ingratidões, traições, e ele se sentiu então um pouco fragilizado. E aí ele pergunta: se ele não quiser ou não puder, o que ocorrerá? E a resposta é: outro o substituirá. Eu tenho a impressão que o Espírito de Verdade, tão sábio, ele não ia falar isso assim de graça. Eu acredito que nessa sequência, Gabriel Delany já estaria ali no banco de reserva. Alguns falam assim: pô, mas ele nasceu em 1842. Então, não, 57. 1857, 42 desculpa. Foi o Flammarion. Isso, desculpe. Então, 1857, teve já início naquele ano, o início do trabalho de divulgação espírita através do Livro do Espírito. Mas então, ele não estaria ainda, era nascituro, como é que poderia ser? Eu falei: olha, para os espíritos, 40 ou 50 anos para mais ou para menos não faz muita diferença. O calendário dele é elástico, porque tem um projeto. Eu costumo também dizer que o ponteiro de Deus, o relógio de Deus não tem ponteiro. Ele ele é Kairos, né? Então não é o Cronos. Agora, voltando então ao tema. Então, essa observação de Kardec nada tinha de surpreendente, pois era apenas o eco das ideias com que ele foi embalado. Ele, Gabriel Delany. Agora, nessa reencarnação última, tão somente, em 1850, a partir de 1857, não. Com certeza desde muitas décadas, talvez centenas de anos antes. Sim. Mas, então esse é o objetivo deste artigo, né, diz o Kardec. A introdução do tema que o fato vamos relatar e que tem cabida importância nas circunstâncias atuais. E aí é interessante que Allan Kardec ele vem dizendo que as reuniões do Sr. Delany são graves, sérias, conduzidas com uma ordem perfeita, como devem ser todas aquelas nas quais se quer colher frutos. Kardec tinha muito apreço pelo Delany, sabia da seriedade do trabalho, como era conduzido. E ele continua dizendo: embora as comunicações escritas ali ocupem o primeiro lugar, os médios eram médios psicógrafos, traziam as mensagens escritas. Eles também se ocupam acessoriamente e a título de instrução complementar de manifestações físicas e tipitológicas. As manifestações físicas podem ser barulhos, podem ser reuniões de ectoplasmia. Rápido também, né? A tipologia também, barulhos. Mas ele vem dizendo, primeiro, tinham as comunicações escritas, em primeiro lugar. Mas, acessoriamente, a título de instrução, tinham as manifestações físicas, tipitológicas, porém a título de ensinamento e nunca como objeto de curiosidade, diz Kardec. Olha, Leila, eu acho que é super importante essa constatação de Kardec. Traduzindo, ou melhor, atualizando esse discurso, diria que muitos há que procuram os centros espíritas por mero espírito de curiosidade. Raros são os que vão. Aliás, não tão raros, né? Graças a Deus está aumentando muito aqueles que vão, que procuram buscar os fundamentos, né? Entender essa dinâmica entre os dois planos da vida e tanto. Mas a curiosidade é que, na verdade, deve ser o último motivo para que nós vamos buscar uma casa espírita. Se vamos lá para obter uma mensagem consoladora, um esclarecimento, e nós também precisamos construir um universo de convicção, então, baseado em fatos reais, à margem, às vezes, até do conhecimento científico, porque Kardec também foi confrontado por muitos cientistas, Gabriel Delany não escapou disso, mas os espíritos que são verdadeiramente cientistas, eles não têm preconceitos.
eles são abertos ao entendimento de uma nova realidade. Então, a esses, sim, eles asseveravam a legitimidade dos fenômenos e pugnavam também pelo aprimoramento, pelo apreço ao conhecimento. Por isso que Kardec teria convidado Leon Denis, ou Gabriel Delany, para ser membro da Sociedade Espírita Parisiense. E, aproveitando para mandar também um abraço para Rita Maria, para todos os que estão aqui conosco, para Mara Fernandes, para Regina Ocada, que bom que vocês estão aqui tomando esse cafezinho gostoso nessa manhã de terça-feira, dia 25 de agosto, aqui juntinhos, compartilhando desses ensinamentos, dessas reflexões. Mas Allan Kardec, ele continua ainda nesse artigo dizendo com relação às reuniões realizadas na casa do Sr. Delany, que elas eram dirigidas com método e recolhimento e sempre apoiadas em algumas explicações teóricas. Ele procurava, no momento da reunião também, ali ao terminar, fazer como se fosse um pequeno estudo, para a parte teórica, para entender os fenômenos. Era laboratório. Né? É muito importante isso. E ele vem dizendo, continua dizendo, elas estão nas condições desejadas para levar a convicção pelas impressões que produzem. Porque muitos, às vezes, vão e não acreditam, mas quando tem a seriedade, tem aquela explicação teórica, a pessoa começa a refletir e acaba entendendo como que se dá aquele fenômeno. E ele continua, e em tais condições que as manifestações físicas são realmente úteis. Ele diz, as manifestações físicas que aconteciam ali eram úteis. Elas falam ao espírito e impõem silêncio à troça, ao deboche, ao pouco caso. A zombaria, né? Sempre A tem zombaria. Os zombadores de plantão, Exatamente. Os negadores por sistema. E Kardec continua no seu artigo. A gente se sente em presença de um fenômeno cuja profundidade se entrevê e que até afasta a ideia da brincadeira. Se estas espécies de manifestações de que vamos ver naquela época que estava iniciando o Espiritismo, mas ele diz assim, se estas espécies de manifestações de que tanto se tem abusado fossem sempre apresentadas dessa maneira, em vez de serem um divertimento e pretexto para perguntas fúteis, a crítica não as teriam taxado de charlatanice. E até hoje, infelizmente, a gente vê, às vezes, essa falta de cuidado. As casas que não forem baseadas nessa seriedade, nesse cuidado, aqueles que ali forem, ao invés de saírem convencidos, de se tornarem adeptos do Espiritismo, vão sair dali dizendo que o Espiritismo é uma charlatanice, que é uma mentira, que é uma mistificação. E ele diz, infelizmente, diz Kardec, muitas vezes dão ensejo a isso. Mas, na realidade, Kardec, ele queria falar era do Gabriel Delany. Nós até agora ainda não chegamos a isso, porque o Kardec está fazendo uma introdução no seu texto, mas nós vamos chegar a falar do Gabriel Delany, que é o objetivo de Allan Kardec. Então, e o filho do senhor Delany, falando do Alexandre, né, dizia, assim registra Kardec, muitas vezes participava dessas manifestações e, influenciado pelo bom exemplo, as considerava como uma coisa séria. Observe o seguinte, gente, quando você vai para um propósito, então você afasta todas as possibilidades de fraude. Mas afastar as possibilidades não quer dizer que você vai tapar os olhos. Você tem que estar atento, você tem que conhecer a teoria para evitar os percalços, né? as quedas da prática. Então, a teoria, ela antecede a prática. Quando nós conhecemos, nós já vamos para esse evento e falamos assim, e ao final concluiremos, é real ou não, houve mistificação ou não houve. Então, duas premissas. Primeiro, conhecimento. Segundo, estar liberto dos preconceitos, com a mente aberta.
É verdade. Mas aí, agora Kardec vai começar a contar a história que ele queria contar com relação ao Gabriel Delany. Ele vem dizendo que o Gabriel um dia se achava em casa de uma pessoa conhecida e brincava no pátio da casa com a sua priminha de 5 anos, um de 7 anos e outro de 4 anos. Brincavam ali. A priminha de 7, o menino de 7 e um outro de 4. E o Gabriel Delany. E o Gabriel ali brincando. E uma senhora que morava no Rés do Chão os convidou a entrar em sua casa e lhes deu bombons. Rés do Chão é aquela casa térrea. É uma casa térrea. Já não é casa sobradada, então o Rés do Chão é o era aquela pavimento casa térrea. inferior. E o Gabriel estava brincando ali no pátio, essa senhora convida a eles entrar e comer um bombonzinho. Qual é a criança que não quer? E o Kardec continua narrando. As crianças, como se pode imaginar, não se fizeram de rogadas. E aí a senhora faz uma pergunta ao Gabriel Delany. Como te chamas, meu filho? Então, bem carinhosa, né? Para abrir, ele fala assim, me chamo Gabriel. E eu falava, o que é que faz o teu pai? Falou, meu pai é espírita. Eu não conheço essa profissão, ela responde. Mas, senhora, não é uma profissão. Meu pai não é pago para isto. Ele o faz com desinteresse e para fazer o bem aos homens. E ela, impactada, meu rapazinho, eu não sei o que queres dizer. E, olha só, aquele rapazinho falava como um adulto. Ela disse, como? Jamais ouviste falar das mesas girantes? Eu falei, então, meu amigo, bem gostaria que seu pai estivesse aqui para fazê-la girar. Aí o Gabriel responde para ela, pensou ele com certeza, não seja por isso, né? Não precisa do meu pai. E ele diz assim, não precisa, senhora. Eu mesmo tenho o poder de fazê-la girar. Olha que convicção, né? Um menino de 8 anos. Eu mesmo tenho o poder de fazê-la girar. E aí ele continua. E aquela senhora pergunta a ele assim, então queres experimentar e me mostrar como se procede? E o que ele responde, Roberto? Falou assim, não, bom, quer dizer, uma ova. Falou prontamente, com muito prazer, minha senhora. E dito isso, ele se sentou ao pé de uma mesinha na sala e se sentaram os seus 3 amiguinhos. As crianças ali em volta, né? E eis os 4 gravemente pondo as mãos sobre a mesa. Mas é interessante, né? Porque os 4, olha, tinha um de 4 anos, um de 7, todos ali, Gabriel era o líder da equipe, mas todos sentaram em volta da mesa, colocaram as mãozinhas, mas com muita seriedade, com muita gravidade, porque naquela época eles colocavam as mãos suavemente sobre a mesa, achando que dessa forma é que haveria comunicação. E ali eles ficam seriamente, gravemente, com as mãozinhas em cima da mesa. E aí o que acontece? Então aí o Gabriel, ele faz uma evocação. Gente, eu achei fantástico isso aqui. Tem muito adulto que não faz o que esse rapazote fazia. Assim o nosso Gabriel, né? E ele então muito sério e ainda com recolhimento faz a evocação. Mas mal ele terminou e para grande estupefação daquela senhora e das crianças, porque as crianças estavam ali a convite dele, ou provocadas por ele, Gabriel, né? Falando, bota as mãos aqui e tal. Mas elas não sabiam, não tinham ideia do que iria acontecer. Então a mesa ergueu-se e bateu com força. Então ela suspende, naturalmente as mãos, elas eram colocadas sobre a mesa, mas sem fazer ali força, né? peso, resistência, né? Né? E resistência. Aí ele então, perguntai, senhora, disse Gabriel, quem vem responder pela mesa? Eu digo, aproveita uma evocação, e né? a oportunidade, né? Porque já houve a manifestação de que há aqui algum espírito. Então, o que a senhora quer saber? Aí a vizinha interrogou a mesa, soletrou as palavras. A mesa responde à vizinha. Aí a mesa
porque era assim, cada batida correspondia a uma letra. E aí quando Um a conjunto vizinha... de batida, né? a tipologia. Quando a vizinha interroga a mesa, quem está aí? Aí a mesa responde, né? Através das batidas, responde: teu pai. Logicamente que a emoção foi muito forte. Aquela senhora empalidece de emoção. E ela continuou: então, meu pai, podes dizer se devo mandar a carta que acabo de escrever? Porque ela havia escrito uma carta e ela estava em dúvida se ela deveria ou não enviar. E aí ela aproveitou: opa, já que o meu pai está aqui, eu vou aproveitar para perguntar a ele: devo então enviar a carta? E será que a mesa respondeu? Sim, sem falta, respondeu a mesa. O espírito, né, do pai dela. Para me provar que és tu, aí ela provoca, né? Para me provar que és tu, meu bom pai que está aí, poderias dizer-me há quantos anos estás morto? E aí a mesa bateu 8 pancadas, bem firmes, né? Para dizer. Estava correto o número de anos. Havia 8 anos que o pai havia desencarnado. Aí ela faz uma outra pergunta. Opa, então eu vou aproveitar e vou continuar perguntando. Na verdade, queria uma confirmação, né? E aí ela faz uma outra pergunta. Poderia dizer-me teu nome e o da cidade onde morrestes? E a mesa soletrou 2 nomes. Aí ela se convenceu. Né? As lágrimas então jorraram dos olhos daquela senhora, que não pôde continuar aterrada por essa revelação. Porque geralmente a gente sente-se emparedado, né? Depois de morreu, acabou, regra geral, e ela estava nessa regra geral. Mas diante dessa revelação, depois dessa revelação contundente, né? E dados que só ela sabia, aí as lágrimas tomam o espaço da dúvida, né? E aí Kardec, ele continua dizendo, comentando com relação a esse ocorrido, porque ele foi assim um fato que quem estava ali presente não poderia contestar. Não houve fraude, não houve mistificação, eram crianças ali com a sua inocência, auxiliando naquele intercâmbio espiritual. E Kardec diz: seguramente este fato desafia toda suspeita de preparação de instrumento, de ideia preconcebida, de charlatanismo, porque eles não sabiam previamente nada daquilo, do que iria acontecer. E ele continua. Então também não se poderia colocar em dúvida os nomes soletrados, à conta do acaso. Mas o acaso então agora está dando para acertar? Você pode perguntar qualquer coisa e o acaso vai responder acertadamente. Não é o acaso. Iria daí a convicção de que era realmente o pai dela. Gabriel Delany, ele, neste contexto, ele já está exercitando alguma coisa, e essa é a minha leitura, que ele aprendeu lá atrás, em outras reencarnações. É verdade. Porque ele não tinha tido, apesar de toda o que ele observava em casa, não poderia ter aprendido tanta coisa em tão pouco tempo. Eu conheço algumas pessoas que tiveram também este relacionamento, ou seja, desde criança, e que antigamente, não tão antigamente, talvez uns 40 anos atrás, 50, as reuniões em casa, reuniões mediúnicas, era comum, eles assistiam. Mas nem por isso eles tiveram a convicção que aquele menino já tem e que carregaria para o resto de sua existência. Desde muito pequenas. E Kardec continua dizendo: duvidamos muito que essa senhora tivesse recebido tamanha impressão numa das sessões dos senhores Davenport, que era um grupo também que se reunia mediunicamente. E ele diz: essa senhora, ela não ia ficar mais impactada se ela tivesse ido nessa outra reunião do que ali com Gabriel. E ele diz: duvidamos que essa senhora tivesse recebido tamanha impressão numa das sessões dos senhores Davenport, ou em qualquer outra do mesmo gênero. E aí ele complementa dizendo: ademais,
não é a primeira vez que a mediunidade se revela em crianças, na intimidade das famílias. E nós temos exemplo disso diariamente. E aqui no Brasil, nós temos exemplos de Chico Xavier, ainda criança, 4 anos, de Valdo Franco e muitos outros, que já apresentavam a sua mediunidade. Então, Kardec diz, isso não é de se estranhar que esse fato tenha acontecido, porque tem acontecido a mediunidade se revelar em crianças no seu meio familiar. E aí ele vai encerrando dizendo o quê, Roberto? Então, que seria um cumprimento de uma profecia antiga, que está lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, em que há essa afirmação: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Profetizar, à época, significava revelar mediunicamente. Então, os filhos e filhas fariam isso no futuro e o fazem a mancheias na atualidade. É uma pena que o movimento espírita seja, ainda apesar dos ingentes esforços de muitos, seja recusado por tantos outros e que por isso padecem com filhos que são portadores de mediunidade, já em tenra idade, e interpreta isso com outras leituras equivocadas e perde-se instrumentos mediúnicos preciosos por isso mesmo. Mas a mediunidade, assim como a torrente de um rio, você pode represá-la, mas você não pode impedir que ela ecloda. Infelizmente, poderá eclodir nas piores situações, muitas vezes situações vexatórias, em ambientes não apropriados, às vezes no transporte público, na escola, ou durante o trabalho, ou numa festa, porque estão tentando represar uma força viva da natureza, conforme o próprio Delano afirmaria mais tarde. É verdade. E há 2000 anos, os apóstolos já falavam sobre essa possibilidade. Em Atos dos Apóstolos, só para que a gente possa fixar, se quiser depois reler, no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 27, ali se encontra já falando sobre essa possibilidade. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E tem uma música muito bonita do Tim e Vanessa que fala sobre isso. Quem tiver oportunidade, quem não conhecer Tim e Vanessa, pesquisem aí na internet. Aliás, o próprio Mestre Jesus teria dito, né? Quando naquela entrada triunfal, lá na domingo, chamado Domingo de Ramos, como conhecemos, né? E que seria alguns meses antecedendo a sua crucificação, as pessoas ficavam incomodadas, né? Porque os outros cantando Hosanna, 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 e eu queria para cálice. Aí Jesus aproveita aquele momento também e diz assim: se os silenciarem, as pedras falarão. As pedras, o que são as lápides, os túmulos onde estão os que nós chamamos de mortos. O próprio Mestre Jesus, lembrando aí. Mas olha, aproveitando, mandando um abraço para Maria Dolores, para o Arnaldo. Que bom, Arnaldo. Bom dia, my friend. Mara Fernandes, Rita, esses nós já cumprimentamos. E nós vamos encerrando hoje, mas amanhã continuaremos a história belíssima, porque estamos ainda no Gabriel Delany criança, ainda tem muito pela frente para falarmos sobre ele. Mas hoje é terça-feira, 20 horas nós temos o nosso estudo do Evangelho, às 20h30, às 21h30 nós temos a nossa reunião de irradiação e vibração, uma reunião de tratamento, quem desejar participar. É uma reunião realizada à distância, então façam o estudo do Evangelho às 20 horas como uma preparação para a reunião que vem a seguir. Amanhã daremos continuidade ao nosso estudo, ou melhor, ao nosso café com o Evangelho, mandando um abraço também para a Cirlei. E quem ainda, porventura, não conhece os nossos canais do YouTube e do Telegram, entrem lá. Se inscrevam, compartilhem. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E o nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito.
vamos divulgar a luz, vamos semear nos corações que agora precisam sentir-se fortalecidos por essas mensagens de esperança, de fortalecimento. Um dia abençoado, aguardamos vocês às 20 horas e aguardamos vocês amanhã às 10 da manhã para um cafezinho bem quentinho, bem gostoso. Paz a todos. Então é muito bom compartilhar conhecimentos, porquanto se já temos recebido, tem alguém de quem nós somos os devedores. Eles são os nossos credores, porque muitas vezes estão na ignorância, levar a luz até eles. É uma tarefa que nós fazemos pequenina, mas se somarmos, nós vamos fazer a grande diferença. Muito obrigado, mais uma vez, por ter estado junto essa manhã e até o próximo encontro amanhã, continuando, falando sobre o nosso Françoise Marie Gabriel Delany. Então, até amanhã, se Deus quiser.